Mineiro procurado por tráfico de drogas é preso em Boston e deportado para o Brasil. Justiça americana anula a política de asilo do governo Biden, que entrou em vigor em maio. Flagrantes: crianças são encontradas presas em jaulas de cachorro e guindaste despenca no meio da rua de New York. Em defesa da mulher, ONG brasileira que luta contra a violência doméstica está migrando para New York e Boston. E já pensou em aparecer em um dos telões da Times Square? Essa ideia virou moda entre os brasileiros. Quando ela viu, ela ficou paralisada, em choque, super emocionada. Foi assim, um momento incrível. Olá, boa noite. Um traficante de drogas detido em Boston pelo ERO, a Polícia de Execução e Remoção, foi deportado para o Brasil. Tiago Jorge Alves, de 37 anos, tinha sido preso pelos agentes em janeiro de 2022 por entrar ilegalmente aqui no país. Mais tarde, as autoridades descobriram que ele era procurado pela Justiça brasileira e emitiram um mandado de prisão. O brasileiro foi detido novamente em maio deste ano em Boston. Em junho, ele recebeu a ordem final de deportação e foi enviado para Minas Gerais. Vai responder pelo crime de tráfico de drogas. 2 meses depois de entrar em vigor, a Justiça americana anulou a política de asilo do governo Biden para controlar a onda de imigração. A Eloá Aurazen mostra pra gente que a medida foi considerada ilegal. Apesar dos discursos pró-imigrantes, a administração Joe Biden tem colocado em prática algumas leis bastante duras para quem tenta viver nos Estados Unidos. Em maio, por exemplo, passou a vigorar uma regra que basicamente inviabiliza o pedido de asilo por parte dos imigrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira sul sem antes solicitar proteção para o México ou outros países que visitaram. Agora, um juiz da Califórnia bloqueou essa medida, dizendo que a manobra da Casa Branca é ilegal. Uma proposta muito semelhante a esta havia sido implementada durante a era Trump e, igualmente, foi derrubada por magistrados americanos. A decisão do juiz californiano foi comemorada por ativistas e advogados de imigração que dizem que o governo federal não tem autoridade para impedir que refugiados de boa-fé busquem asilo no país e, tampouco, possam colocar suas vidas em risco ao forçá-los a voltar ao seu país de origem. Primeiro, a lei que fala que pessoas que entraram pela fronteira sem inspeção, ou seja, sem um visto, passaram pela fronteira, que essas pessoas automaticamente não qualificam para asilo. Isso não é consistente com a Lei 208 do Código Migratório. O Código Migratório simplesmente exige que a pessoa entre no país e aplique para asilo dentro de 1 ano de ter entrado no país. Não fala nada que a pessoa vai ser desqualificada. Então, esse requisito vai além da intenção dessa lei. E segundo, pessoas que vieram nos Estados Unidos e não aplicaram para asilo em outros países que eles passaram via seu caminho até os Estados Unidos. De novo, isso também foi declarado anticonstitucional e agora eles vão congelar esse veredito e o governo vai ter 14 dias para apelar essa decisão. Ainda falando de imigrantes, no Texas, uma blitz resultou na descoberta de traficantes de drogas e de pessoas. 5 imigrantes latinos foram encontrados dentro de uma casa onde os criminosos estavam. A polícia parou o carro dos traficantes para verificação de documentos no condado de Bexar, no Texas, mas acabou encontrando 1 quilo de cocaína dentro do veículo. Os oficiais, então, resolveram fazer uma busca na casa dos suspeitos e encontraram milhares de dólares, um caminhão roubado e 5 imigrantes mexicanos presos no sótão da casa. Os indocumentados foram retirados e encaminhados para exames. Mais tarde, eles foram levados para um centro de imigração local. Os criminosos foram detidos e vão responder por múltiplas acusações que envolvem roubo, tráfico de drogas e de pessoas. Depois do intervalo, crianças são encontradas trancadas em jaulas de cães e resgatadas em Las Vegas. E tem também um flagrante de motorista dirigindo na contramão em uma rodovia de Orlando, na Flórida. Daqui a pouco a gente mostra para vocês como a polícia parou esse carro. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef.
Melhore agora sua qualidade de vida. Autoridades encontraram crianças presas em jaulas grandes de cães em uma casa de Las Vegas. E um guindaste caiu no meio da rua de New York. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Esse é o nosso Giro de Notícias. As imagens mostram um guindaste despencando, atingindo parte de um prédio e depois caindo na rua de Manhattan, em New York. O local foi fechado por segurança e para a limpeza dos destroços. A empresa disse que o equipamento pegou fogo e desabou parcialmente sem motivo. 6 pessoas ficaram feridas. As autoridades abriram uma investigação. Em 2008, um equipamento dessa mesma empresa caiu e matou 2 funcionários em outro local de New York. Em Las Vegas, as autoridades receberam uma denúncia anônima de maus-tratos e violência doméstica e foram verificar. Quando chegaram na casa, encontraram 6 crianças menores de 12 anos, todas maltratadas, com hematomas, feridas e desnutridas. Um menino e uma menina estavam trancados dentro de gaiolas de cachorros. O caso chocou as autoridades. O pai e a madrasta foram presos por abuso infantil. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que uma bicicleta eletrônica pegou fogo dentro de uma casa. A explosão aconteceu poucos segundos depois do equipamento ter sido ligado na tomada para recarregar. Ninguém ficou ferido. As autoridades estão alertando para o risco de produtos que usam bateria de íon de lítio. Eles pedem que esses equipamentos sejam deixados fora de casa por precaução. Nesta madrugada, a polícia de Orlando, na região central da Flórida, registrou um carro andando na contramão. É o segundo caso em menos de uma semana. Acidentes provocados por motoristas que dirigem na via errada vêm se tornando cada vez mais comum e um problema para as autoridades, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. O policial jogou a viatura contra o Corolla branco para impedir que o carro chegasse até a Interestadual 4, que corta Orlando. A ação de risco funcionou e impediu uma tragédia muito maior. As autoridades informaram que a mulher de 48 anos rodou cerca de 8 quilômetros na contramão. Nesta madrugada, outro flagrante de imprudência. No condado de Broward, um carro na direção errada bateu de frente com outro veículo, ferindo 3 pessoas. De acordo com dados do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, desde 2015 houve uma média de 500 mortes por ano por causa de pessoas dirigindo no sentido oposto. 75% desses acidentes aconteceram sob influência de drogas ou álcool. O restante foi provocado por turistas que desconheciam as estradas e cometiam enganos, entrando na pista errada sem perceber. Autoridades alertam que os imigrantes que não falam inglês ou desconhecem as rodovias devem se informar antes de se aventurar a dirigir. Câmeras foram instaladas em diversas estradas do país para que policiais possam agir rapidamente e impedir acidentes graves. Eles estudam novas medidas para reduzir os crescentes casos no país. Mudando de assunto, a Universidade do Alabama anunciou o nascimento do primeiro bebê de um útero transplantado sem ensaio clínico. Isso significa que não foi feito um estudo, isso aqui nos Estados Unidos. Mallory deu à luz a um menino por meio de uma cesariana no final de maio, mas o caso só foi divulgado agora. A americana sofre de uma condição genética rara, caracterizada pela ausência de útero. Ela foi selecionada para o programa científico, recebeu o órgão por transplante e depois fez um processo de fertilização in vitro. A gravidez dela foi considerada de alto risco. Todo o procedimento foi acompanhado de perto pelos cientistas. No final, os médicos comemoraram o sucesso. Mamãe e bebê estão bem e saudáveis. O filho do casal é o primeiro nascido do programa da universidade e um dos 4 de úteros transplantados no país. A faculdade sonha agora em tornar esse programa popular para as milhares de mulheres que sofrem problemas de saúde e sonham em serem mães. Morreu hoje a cantora Sinéad O'Connor, adorada por centenas de pessoas no mundo inteiro. A irlandesa tinha 56 anos. Ela estava passando por um momento difícil com a perda do filho adolescente no início do ano passado.
Sinead ganhou fama internacional na década de 90 com músicas como Nothing Compares to You. Essa música foi eleita o single número 1 do mundo na época. No total, a artista lançou 10 álbuns de estúdio. Sinead deixa 3 filhos. Vários artistas americanos lamentaram a partida precoce da cantora. A causa da morte ainda não foi divulgada. E depois do intervalo, a gente te mostra que uma importante organização brasileira que combate a violência doméstica está chegando em Boston e em New York City. E ainda, você vai ver como o novo aumento das taxas de juros afeta o bolso de quem vive aqui nos Estados Unidos. Uma em cada 4 mulheres é vítima de violência doméstica aqui nos Estados Unidos. O número de casos envolvendo brasileiras aqui no país vem aumentando a cada ano. E para ajudar a combater essa realidade, a cidade de Boston vai ganhar um reforço de peso. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Brasil registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra as mulheres no primeiro semestre do ano passado. Aqui nos Estados Unidos, os dados também preocupam. 1 em cada 4 mulheres são vítimas de violência doméstica. Segundo dados do Consulado-Geral do Brasil em Boston, as ocorrências policiais envolvendo brasileiros nos Estados Unidos estão relacionadas principalmente com a violência contra a mulher. Infelizmente, os números são cada vez mais expressivos da violência contra a mulher. E por isso, organizações estão se mobilizando junto aos governos. O programa Empoderadas está migrando para os Estados Unidos, agora mais do que nunca, com o apoio dos consulados de Nova York e Boston, começando o programa aqui para o Massachusetts. O programa Empoderadas, com sede no Rio de Janeiro, atua em mais de 50 polos, atendendo a centenas de mulheres. A superintendente do programa, Érica Paz, e sua equipe estiveram reunidos com o cônsul-geral do Brasil em Boston, Santiago Irazabal Mourão, o cônsul-geral adjunto, Lauro Beltrão, e as diretoras do EMUB, Espaço da Mulher Brasileira. Na ocasião, Érica Paz falou da importância de criar uma base nos Estados Unidos e sinalizou a liberação de verbas do governo do Rio de Janeiro, que abriga a sede do programa. E a gente também vem com essa proposta de fazer um trabalho para que a gente forneça informação para essas mulheres, para que a gente faça promoções sobre as leis e os direitos dela e falar que o consulado brasileiro é uma extensão do Brasil aqui nos Estados Unidos. Que a mulher ela pode vir procurar o consulado, que ela vai estar 100% acolhida e protegida pela lei do nosso país. A aproximação entre as comunidades acadêmicas e outros segmentos de apoio à mulher também foi pauta do encontro. Nós temos essa parceria junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que já faz um trabalho acadêmico junto ao programa Empoderadas, onde tem um trabalho bem importante de pesquisa. Essa conexão com Harvard, junto ao UERJ, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através do consulado brasileiro aqui de Boston, sem dúvida alguma, vai ser de grande aquisição não só para as mulheres brasileiras, mas também para as mulheres americanas, para as latinas, ou seja, para as mulheres que estiverem e puderem ter acesso a essa ferramenta de trabalho que a gente vai começar essa construção para poder oferecer para essas mulheres. Permitir essa aproximação acadêmica entre Brasil e Estados Unidos, a troca de melhores práticas sobre o tema. Isso é fundamental, ou seja, unindo as ações do governo federal com as iniciativas da sociedade civil, do programa Empoderados, do governo do Estado do Rio de Janeiro, com o mundo acadêmico. Para as diretoras do EMUB, a implantação de uma base do programa Empoderadas nos Estados Unidos é um reforço nos trabalhos de combate à violência e também à proteção à mulher. E vai empoderar ainda mais essas mulheres, vai trazer muitas informações para que elas possam sair desses ciclos de abuso e de situações gerais em que as mulheres em situação de vulnerabilidade se encontram. O cônsul-geral do Brasil em Boston, Santiago Irazabal Mourão, reiterou o apoio total do consulado ao programa e os trabalhos de planejamento já começaram. Pensamos juntos em programa de divulgação e de trabalho de educação, mas agora teremos o influxo, teremos o apoio do Empoderadas que virão aqui, poderemos fazer cursos, poderemos fazer uma grande divulgação e trazer essa experiência extraordinária
que tem no Rio de Janeiro, que está sendo um grande sucesso no Rio de Janeiro. 5 mulheres americanas vão ser destaque das novas moedas de 25 centavos aqui nos Estados Unidos, entre elas uma latina de sucesso. As moedas vão trazer Pauli Murray, a primeira afro-americana a se tornar uma religiosa, Patsy Mink, a primeira mulher de cor eleita para o Congresso americano, a doutora Mary Edwards Walker, a única com medalha de honra como cirurgiã, Célia Cruz, conhecida como a Rainha da Salsa, e Zit Kala Sa, que era uma ativista pelos direitos indígenas. Esse dinheiro deve entrar em circulação no próximo ano. Serão produzidas cerca de 600 milhões de moedas de 25 centavos com essas homenageadas. E o Banco Central americano aumentou a taxa básica de juros aqui no país. Tudo isso para tentar controlar a inflação, que ainda está acima da expectativa do governo. Mas olha, essa medida vai pesar no bolso da população. O aumento foi de 0,25 ponto percentual, como já era esperado pelos analistas. É o maior patamar em 22 anos. Apesar dos esforços do Banco Central americano, a atividade econômica continua crescendo no país, o que puxa a inflação para cima e ameaça os planos do Fed. A meta do Federal Reserve é conter a insistente inflação do país e atingir uma taxa anual de 2%. O aumento na taxa básica de juros costuma esfriar o consumo da população, mas aumenta os empréstimos bancários, os juros do cartão de crédito e dificulta a compra de carros e casas. Como já era esperado, tivemos um novo aumento de juros aqui nos Estados Unidos. Hoje, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, aumentou os juros aqui nos Estados Unidos para 5,5%, um aumento de 0,25 ponto percentual. Com isso, aumenta os juros, tem uma série de implicações. Pode haver impacto na cotação do dólar, na questão da economia, e a questão mais importante no pronunciamento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos é que há margem para mais aumentos de juros nos Estados Unidos, devido principalmente à pressão inflacionária que estamos vivendo aqui no país. Mudando de assunto, as autoridades sanitárias emitiram um alerta de saúde contra um biscoito famoso aqui no país. Esses alertas são para os cookies da Trader Joe's. Os sabores amêndoas com chocolate negro e só amêndoas podem conter pedaços de pedra, gente. Os supermercados já retiraram esses itens das prateleiras e os produtos suspeitos de contaminação foram fabricados de 17 a 21 de outubro. Se você tiver um desses cookies em casa, as autoridades estão orientando a jogar fora ou devolver e pedir reembolso no local onde você comprou. E depois do intervalo, você vai ver que o calor também pode provocar depressão nas pessoas. E vai saber o que precisa fazer para aparecer em um dos famosos telões gigantes da Times Square em New York City, que virou mania entre os brasileiros. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Pleno verão, sol intenso, férias, praias lotadas, tudo isso parece sinônimo de felicidade, não é? Olha, nem sempre, viu? Os médicos alertam que, ao contrário do que muita gente pensa, essa estação do ano também provoca depressão nas pessoas. A Coni Rocha explica tudo pra gente. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, 5% da população nos Estados Unidos sofre de SAD, Seasonal Affective Disorder, ou transtorno afetivo sazonal, um tipo de depressão que está diretamente ligada à mudança de estação do ano e afeta principalmente as mulheres. Apesar de ser mais comum durante o inverno, quando é muito frio e os dias escurecem mais cedo, o SAD também acontece nos dias mais quentes do ano. E os motivos podem estar no calor excessivo, na umidade e no pólen. Segundo os pesquisadores, as alergias provocam uma resposta imune e processos inflamatórios que aumentam os sintomas da depressão. Apesar da tristeza profunda ser um fato comum, há também sintomas distintos.
Os pacientes com depressão de inverno tendem a dormir e comer demais e geralmente ficam mais lentos. Já os de verão sofrem de falta de apetite, insônia e se sentem mais agitadas e angustiadas. Elas também reclamam do calor constante e da luz brilhante. As temperaturas mais altas também têm sido associadas a taxas mais altas de suicídio nos Estados Unidos e no México, assim como o aumento do uso de palavras depressivas em postagens de mídia social. Apesar de rara, a tristeza do verão está sendo cada vez mais estudada. De acordo com os especialistas, a mudança climática pode tornar a depressão de verão ainda mais recorrente e eles fazem um alerta para que as pessoas que percebam esses sintomas nessa época do ano procurem ajuda médica. E olha, a Flórida é uma dessas regiões que vem registrando recorde de calor com temperaturas de 3 dígitos. Na última segunda-feira, o mar da região sul do estado, onde fica Miami, por exemplo, pode ter batido uma marca mundial impressionante. As autoridades dizem que a água atingiu mais de 100 graus Fahrenheit por 4 horas de duração. Gente, já imaginou? Essa é a mesma temperatura de uma banheira de hidromassagem. Olha, as leituras desse nível de calor no mar foram registradas por uma boia que fica nos arredores de Miami a 1,5 metros de profundidade. Essa temperatura até pode ser agradável para as pessoas, mas para o ecossistema marinho não é não, viu? Tem efeito devastador. Pode matar os recifes de corais, onde moram 25% das espécies marinhas. Bom, e já que a gente está falando de calor, vamos então dar uma olhadinha no mapa, ver como é que está a previsão para amanhã. Vamos dar uma checadinha na nossa meteorologia. Olha, Boston, tempo encoberto com um pouquinho de sol ao longo do dia, máxima de 89. Nova York e Washington, chuva, máxima de 92. Charlotte, tempo encoberto, máxima de 96. Na Flórida, olha, Jacksonville, Miami, Tampa, tempestade. Gente, o sol até aparece um pouquinho ao longo do dia, mas bastante chuva. Máxima nessa região de 94 graus. New Orleans não passa de 95. Toda essa região aí do Texas, Houston, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 97. Olha, San Antônio, a temperatura começa a subir. Máxima de 100 graus Fahrenheit. Em El Paso, já chega a 105. Em Albuquerque, tem chuva, máxima de 99, mínima de 73. Phoenix, aquele sol brilhando o dia inteiro, calor muito intenso, máxima de 113. Las Vegas, ali bem próximo, olha, máxima de 112. São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 55, máxima de 67. E olha, já pensou em aparecer em um dos telões da Times Square? Essa ideia virou moda entre os brasileiros. Toda semana tem algum famoso que está em destaque por lá. Mas você sabia que qualquer um pode aparecer nesses painéis? A Carolina Camargo mostra pra gente que é mais fácil do que se imagina. Em plena Times Square, uma homenagem ao time feminino de basquete brasileiro. As atletas apareceram em um dos gigantes telões que estão espalhados pelo local. Ter destaque em um desses telões no principal ponto turístico de New York parece ter virado moda entre os brasileiros. Toda semana, um famoso vira destaque no painel gigante. Os últimos foram Bruna Marquezine e o cantor Gustavo Lima. Mas se engana quem pensa que esse local, no coração da cidade, é exclusivo para pessoas ilustres. Qualquer um pode aparecer aqui. A empresa TSX Broadway cobra apenas $40 para você ficar em destaque por 15 segundos. O brasileiro Lucas Torres é um exemplo. Ele quis fazer uma surpresa para a mulher e publicou fotos do casal e com a filha no telão. Coloquei durante a semana, em alguns momentos esporádicos do dia, a foto do rosto dela e algumas fotos da nossa família, rodando em sequência lá no telão. Quando ela viu, ela ficou paralisada, em choque, super emocionada. Foi assim, um momento incrível. E eu não fiz isso por uma data especial, mas sim para demonstrar minha admiração por ela, né? E, enfim, daria o mundo se fosse possível. Para quem tem a possibilidade de fazer a mesma coisa, eu super recomendo, seja para divulgar algo profissional, seja para se divulgar ou para fazer uma homenagem para alguém, é um momento que definitivamente não tem preço. Um fotógrafo contratado registrou a aparição deles na Times Square e mandou para o casal no Brasil.
E esse outdoor aqui, ultimamente, ele tem virado praticamente meu escritório. Todas as noites, nas últimas semanas, eu estou vindo aqui registrar alguma história de alguém, algum pequeno negócio de alguém, que nem hoje. Hoje eu vim registrar o caso de um rapaz, o Lucas, que ele postou uma foto, ele e a esposa no telão. É uma nova sensação aqui de Nova York. Nova York está sempre se renovando e a renovação do momento é o telão. Considerando que são $40 e pelo câmbio brasileiro a gente está falando em aproximadamente R$200, eu acho que para quem precisa se promover, para quem gosta de se promover e sair em redes sociais, é uma boa. Mas eu não gastaria esse valor para isso, certamente. Mas se alguém quiser me dar aí esse presente, eu gostaria de aparecer. Mas é pelo valor mesmo, né? Tipo, é legal, mas muito caro. Tá aí, olha, você pagaria para aparecer em um desses telões aí da Times Square? Fica a ideia, né? O Jornal Américas no Ar termina aqui. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite e até amanhã.